Já imaginou se a pessoa que salvou sua vida precisasse partir para sempre? Uma criança abandonada em um hospital, lutando contra uma doença mortal? A raiva e solidão como únicos companheiros, até que surge alguém, outra criança com a mesma sentença. Esta pessoa ensina a viver novamente, e quando finalmente a cura chega, descobrimos que nosso Salvador está morrendo, sem possibilidade de retribuição. Como seguir em frente? Como agradecer a quem devolveu sua vida quando esta pessoa está perdendo a dela? A história que compartilho hoje vai questionar tudo sobre amor, perdão e segundas chances. Uma jornada onde um pequeno guerreiro descobre que, às vezes, precisamos perder tudo para ganhar o inesperado. Prepare seu coração. Esta não é apenas mais uma história sobre doença ou amizade infantil. É sobre encontrar luz na escuridão absoluta. Antes de começar, comente de onde está assistindo e já deixe seu like para que esse vídeo chegue em mais pessoas. O sol brilhava através das cortinas finas do quarto, iluminando o rosto de um menino de 9 anos que brincava alegremente com seus carrinhos. Era mais um dia comum na vida dele, rodeado pelo amor dos pais e pela simplicidade da infância. Seu rosto redondo irradiava uma energia contagiante. Seus olhos brilhavam com a inocência própria de quem ainda não conhece as dores do mundo. Quem o visse correndo pelo quintal, rindo até perder o fôlego, jamais imaginaria o que o destino havia reservado para aquela família. Tudo começou com uma febre persistente, daquelas que nenhum medicamento caseiro conseguia baixar. Depois vieram os hematomas inexplicáveis, a palidez anormal, o cansaço que parecia sugar toda a vitalidade daquele pequeno corpo. O diagnóstico caiu como uma bomba. Leucemia, uma palavra que, de repente, transformou o café da manhã em quimioterapia, brincadeiras em exames de sangue e sorrisos em lágrimas silenciosas derramadas no escuro da noite. Os pais, pessoas simples que viviam com o essencial, mergulharam em um pesadelo financeiro. As contas do hospital se acumulavam na mesa da cozinha junto com avisos de corte de luz e água. Enquanto o menino lutava contra as células rebeldes que invadiam seu corpo, seus pais lutavam contra os números vermelhos que consumiam suas vidas. Talvez exista um lugar onde ele possa receber o tratamento adequado, um centro especializado, sugeriu um médico certa tarde, entregando um folheto colorido. Eles têm recursos que nós não temos aqui, equipamentos modernos, medicamentos experimentais. Aquela noite foi a mais longa na casa da família. Entre sussurros carregados de culpa e lágrimas engolidas, uma decisão impossível foi tomada. Como alguém escolhe entre alimentar a família ou pagar pelo tratamento do filho? Como decidir entre abandonar um filho doente ou vê-lo morrer sem os cuidados necessários? Na manhã seguinte, o menino foi levado para o carro. Seus pais disseram que fariam uma viagem, que conheceriam um lugar especial onde ele ficaria bom. O menino, já acostumado com hospitais e médicos, apenas assentiu, cansado demais para questionar. Durante todo o trajeto, observou a paisagem mudar pela janela enquanto seus pais mal trocavam palavras, apenas olhares pesados, carregados de algo que ele não compreendia. O centro de tratamento parecia mais um hotel do que um hospital. Tinha jardins bem cuidados, paredes coloridas e enfermeiras sorridentes. O pequeno segurou a mão da mãe com força, enquanto caminhavam pelo corredor até uma sala cheia de papéis para assinar. "Você vai ficar aqui por um tempo", disse a mãe, a voz tremendo levemente. "Eles vão cuidar muito bem de você." "Vocês não vão ficar comigo?" perguntou ele, sentindo um aperto estranho no peito. "Não podemos, filho, mas viremos te visitar sempre que pudermos", respondeu o pai, sem conseguir olhar diretamente nos olhos do menino. Aquele foi o momento em que o mundo do pequeno desabou. Não foi quando soube da doença, nem quando seu cabelo começou a cair em tufos no travesseiro.
Foi ali, vendo seus pais caminharem em direção à saída, que ele sentiu o verdadeiro significado do abandono. "Vocês vão voltar, não vão?" gritou, tentando correr atrás deles, mas sendo gentilmente segurado por uma enfermeira. "Claro que sim, amor, em breve", respondeu a mãe, virando-se uma última vez. Mas ele sabia. Algo em seu coração infantil compreendia que aquele "em breve" poderia nunca chegar. E assim, enquanto era levado para conhecer seu novo quarto, o menino sentiu a raiva começar a crescer dentro dele, como uma semente plantada em solo fértil de mágoa. Os dias no centro se arrastavam como uma eternidade. Ele recusava-se a participar das atividades recreativas, ignorava as tentativas de aproximação de outros pacientes e respondia às enfermeiras com monossílabos. A quimioterapia continuava sugando suas forças, mas agora havia outro tipo de dor, uma que nenhum medicamento conseguia aliviar. Cada dia ele esperava ver seus pais entrando pela porta. Cada chamada pelo sistema de som fazia seu coração disparar. Mas os dias viraram semanas, e as semanas um mês inteiro. Nenhuma visita, nenhuma ligação. Apenas o silêncio ensurdecedor do abandono. "Por que eles fizeram isso comigo?" perguntava-se constantemente, encolhido em sua cama, enquanto observava outros pacientes, recebendo visitas, abraços, presentes. "Eu fiz algo errado? É porque estou doente? Porque sou um peso?" A raiva se transformou em uma companheira constante. O menino começou a recusar-se a tomar os medicamentos, a se alimentar direito, a cooperar com os médicos. Se seus próprios pais não se importavam com ele, por que deveria se importar consigo mesmo? "Você precisa comer", insistia uma enfermeira, colocando a bandeja ao lado de sua cama. "Por quê? Para quê? Para viver mais tempo nesse lugar? Sozinho?" retrucava, virando-se para a parede. O quarto dele tornou-se um pequeno campo de batalha. De um lado, os profissionais tentando salvá-lo da doença. Do outro, um menino lutando contra a vontade de ser salvo. Seu corpo definhava não apenas pela leucemia, mas pela tristeza que corroía sua alma como um ácido silencioso. Foi em uma tarde particularmente difícil, após uma sessão de quimioterapia que o deixou ainda mais fraco e enjoado que o normal, que ele ouviu uma voz suave vinda da porta de seu quarto. "Posso entrar? Trouxe algo para você." Sem esperar resposta, uma menina de sua idade entrou no quarto. Tinha o rosto tão pálido quanto o dele, a cabeça coberta por um lenço colorido e um sorriso que parecia deslocado em meio a tanto sofrimento. Em suas mãos, um pequeno livro de histórias. "Não preciso de companhia", disse o menino secamente, virando-se para o lado oposto. "Todo mundo precisa de companhia", respondeu a menina com naturalidade, puxando uma cadeira e sentando-se ao lado da cama, como se tivessem combinado aquele encontro. "Meu nome é Sofia. Estou no quarto do final do corredor, aquele que tem desenhos de estrelas na porta." Ele permaneceu em silêncio, esperando que ela desistisse, como todos os outros haviam feito antes. Mas Sofia não parecia se importar com sua hostilidade. Abriu o livro e começou a ler em voz alta uma história sobre um príncipe solitário que vivia no topo da montanha mais alta do mundo. "Por que você está fazendo isso?" interrompeu ele, finalmente virando-se para encará-la. Sofia fechou o livro e o olhou diretamente nos olhos. Não havia pena naquele olhar, apenas uma compreensão que parecia antiga demais para alguém tão jovem. "Porque quando cheguei aqui, também não queria falar com ninguém. Também achava que estava sozinha no mundo, até que alguém fez isso por mim." Havia algo diferente naquela garota, algo que o menino não conseguia explicar, mas que fazia a raiva dentro dele diminuir um pouco, como uma onda recuando na praia após atingir seu pico. "Seus pais também te deixaram aqui?" perguntou a voz baixa e hesitante. "Não", respondeu Sofia com simplicidade. "Eles vêm me visitar sempre que podem, mas entendo sua dor. A solidão não precisa de motivos para existir. Ela simplesmente existe." Ele quis odiá-la naquele momento. Quis gritar que ela não entendia nada,
que jamais poderia compreender o que significava ser abandonado pelas únicas pessoas que deveriam amá-lo incondicionalmente. Mas algo na serenidade daquela garota o impedia de despejar sua raiva sobre ela. "Por que você não está no seu quarto? Por que veio me incomodar?" perguntou, tentando manter a distância emocional que havia construído tão cuidadosamente. "Porque a enfermeira disse que você nunca sai do quarto, nunca fala com ninguém e nunca sorri", respondeu com uma honestidade desarmante. "E ninguém merece passar por isso sozinho, nem mesmo quem insiste em ficar sozinho." Sem pedir permissão, Sofia continuou a leitura da história, sua voz suave, preenchendo o quarto que por tanto tempo conhecera apenas o silêncio e os suspiros de dor. O menino não admitiu nem para si mesmo, mas naquela tarde, pela primeira vez desde que chegara ao centro, ele sentiu uma pequena fissura na armadura que havia construído ao redor de seu coração. Uma única fissura, minúscula. Mas às vezes, tudo o que a luz precisa é de uma pequena abertura para começar a penetrar na escuridão mais densa. Nos dias que se seguiram, Sofia aparecia sem aviso. Às vezes, trazia livros, outras vezes, apenas sua presença e histórias sobre os outros pacientes, os médicos, ou simplesmente observações sobre a vida que, de alguma forma, pareciam profundas demais para alguém tão jovem. "Como você consegue?" perguntou ele certa vez, observando-a arrumar seu próprio lenço após uma forte onda de náusea. "Como consegue sorrir mesmo estando assim?" Sofia demorou alguns segundos para responder, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Eu não sorrio porque estou feliz com a doença. Sorrio porque ainda estou viva para sentir, mesmo que seja dor. Porque cada dia é uma chance de descobrir algo novo, conhecer alguém novo, sentir algo que nunca senti antes." "Isso não faz sentido", retrucou o menino franzindo o senho. "Talvez não para você, ainda não", respondeu Sofia tranquilamente. "Mas um dia vai fazer." A presença constante daquela garota estranha começou a alterar a rotina do pequeno. Ele ainda não sorria, ainda não participava das atividades em grupo, ainda evitava contato com os outros pacientes. Mas começou a esperar pelas visitas de Sofia, a se importar um pouco mais com sua aparência, a fazer perguntas sobre os livros que ela trazia. Pequenas mudanças, quase imperceptíveis, mas que não passavam despercebidas pelos profissionais que o acompanhavam. De forma sutil, sem grandes declarações ou momentos dramáticos, ele estava deixando a morte em vida que havia escolhido para si mesmo. Uma noite, após um dia particularmente difícil de tratamento, o menino acordou gritando, assombrado por pesadelos, nos quais seus pais o abandonavam repetidamente. Suando frio, olhou em volta no quarto escuro, sentindo o peso da solidão mais intensamente do que nunca. Foi então que notou uma pequena figura encolhida na poltrona ao lado de sua cama. Sofia havia adormecido ali, provavelmente enquanto lia para ele. Na mesa de cabeceira, um copo de água e comprimidos cuidadosamente organizados. Um bilhete dizia simplesmente: "Para quando você acordar, não se esqueça de tomar." Algo se quebrou dentro dele naquela noite. Algo que havia mantido rígido e protegido por tanto tempo. As lágrimas vieram, silenciosas a princípio, depois em soluços que sacudiam todo o seu corpo frágil. Chorou pela doença, pelos pais, pela vida que havia perdido e também por aquela garota que, sem pedir nada em troca, havia decidido trazer luz para sua escuridão. Sofia acordou com o som do choro e, sem dizer uma palavra, sentou-se na beira da cama e o abraçou. Foi o primeiro contato humano real que ele permitiu desde que chegara ao centro. E naquele abraço, entre lágrimas e soluços, sentiu que talvez, apenas talvez, ainda houvesse espaço para algo além da raiva em seu coração. "Eles me abandonaram", confessou finalmente, as palavras escapando entre os soluços. "Disseram que voltariam, mas nunca voltaram." "Por quê?"
O que eu fiz de errado? Sofia o segurou com mais força, deixando que ele colocasse para fora toda a dor acumulada por tanto tempo. Às vezes, disse ela suavemente, as pessoas não nos deixam porque querem, mas porque acham que não têm escolha. Talvez seus pais tenham feito a escolha mais difícil que alguém pode fazer, justamente porque te amam muito. Se me amassem, estariam aqui, retrucou ele, a voz embargada pelo choro. Nem sempre o amor se mostra do jeito que queremos, respondeu Sofia. Às vezes, ele aparece nas decisões mais dolorosas, naquelas que parecem erradas, mas que são feitas porque não se vê outro caminho. Pela primeira vez, ele permitiu-se considerar essa possibilidade. E embora a dor do abandono ainda estivesse lá, pulsando em seu peito, algo começava a mudar dentro dele. Uma pequena semente de compreensão havia sido plantada. Os dias que se seguiram trouxeram uma nova rotina. Sofia não apenas visitava seu quarto, mas o convencia a sair, a explorar outros ambientes do centro. No início, ele relutava, arrastando os pés e mantendo a cabeça baixa. Mas Sofia tinha um dom especial para tornar qualquer lugar mais interessante, qualquer momento mais leve. Vem, quero te mostrar meu lugar secreto, disse ela certa manhã, pegando sua mão sem cerimônia. Não quero sair, respondeu ele, ainda de pijama. Apenas 5 minutos. Se não gostar, te trago de volta. Prometo. Suspirando, ele se deixou conduzir pelos corredores até chegarem a uma pequena porta que dava acesso a um jardim interno. Era um espaço modesto, mas bem cuidado, com algumas árvores e um banco de madeira sob a sombra. É aqui que venho quando preciso pensar, ou quando sinto que a doença está ganhando espaço demais na minha cabeça, explicou Sofia, sentando-se no banco e convidando-o a fazer o mesmo. Sentado ali, sentindo a brisa suave e observando as folhas das árvores dançarem ao vento, ele experimentou uma sensação que havia muito não sentia. Paz. Por alguns minutos, não era um paciente com câncer, não era um filho abandonado. Era apenas um menino apreciando um dia bonito ao lado de uma amiga. Obrigado, murmurou quase inaudivelmente. Sofia sorriu, como se compreendesse exatamente o que ele queria dizer com aquela única palavra. Não era um agradecimento pelo jardim, mas por algo muito maior, por não desistir dele quando todos, inclusive ele mesmo, pareciam ter desistido. O tempo passou, as sessões de quimioterapia continuaram, mas algo havia mudado fundamentalmente na maneira como ele encarava tudo aquilo. A presença constante de Sofia, suas histórias, sua forma peculiar de ver o mundo, começaram a dissolver lentamente a amargura que havia se instalado em seu coração. Uma tarde, enquanto faziam desenhos na sala de recreação, algo que ele jamais teria concordado em fazer semanas antes, Sofia começou a falar sobre os pais dela. Sabe, meus pais sofrem muito me vendo aqui, disse ela, sem tirar os olhos do papel onde desenhava uma casa colorida. Cada vez que eles vêm me visitar, vejo nos olhos deles que prefeririam estar no meu lugar. Trocar de posição comigo se pudessem. Pelo menos eles vêm, respondeu ele, ainda incapaz de superar completamente o ressentimento. Sim, eles vêm, mas às vezes penso se não seria mais fácil para eles se não viessem, se não tivessem que me ver assim, fraca, careca. Ela riu suavemente ao tocar o lenço que cobria sua cabeça. Deve ser a coisa mais difícil do mundo para um pai ver seu filho doente e não poder fazer nada. As palavras de Sofia ficaram ecoando em sua cabeça muito depois que ela saiu para mais um exame. Pela primeira vez, ele tentou imaginar como seus pais deviam estar se sentindo. Teriam eles realmente o abandonado por não se importarem? Ou teria sido uma escolha impossível, feita com o coração partido? Naquela noite, deitado em sua cama, ele pegou a foto de família que guardava na gaveta da mesa de cabeceira. Olhou longamente para os rostos sorridentes, congelados em um tempo em que a palavra câncer não fazia parte de suas vidas.
E pela primeira vez, desde que chegara ao centro, permitiu-se sentir saudades deles, sem que a raiva viesse junto. Os dias foram se transformando em semanas, e as semanas em meses. A amizade entre ele e Sofia crescia, assim como a compreensão dele sobre sua própria situação. Já não se isolava como antes, participava das atividades, conversava com outros pacientes, cooperava com o tratamento. E mais surpreendente ainda, começava a apresentar sinais de melhora. Seus exames estão animadores, comentou o médico durante uma consulta. Continuando assim, logo você estará em remissão. A notícia deveria tê-lo enchido de alegria, mas trouxe consigo uma pontada de preocupação. O que aconteceria com ele quando estivesse curado? Para onde iria? Seus pais nunca mais haviam aparecido, e a possibilidade de deixar o centro, deixar Sofia, o assustava mais do que gostaria de admitir. Sofia, por outro lado, não estava respondendo tão bem ao tratamento. Sua energia, que sempre parecera inesgotável, começava a diminuir. Ainda sorria, ainda contava histórias, ainda fazia planos. Mas havia momentos em que a dor era visível em seus olhos, por mais que tentasse esconder. Você está bem? Perguntou ele uma tarde, notando como ela parecia mais pálida que o normal. Só um pouco cansada, respondeu ela com um sorriso fraco. Mas vai passar. Sempre passa. Ele assentiu, fingindo acreditar, embora uma voz dentro dele sussurrasse que algo estava errado. Muito errado. Naquela noite foi ele quem entrou no quarto dela com um livro nas mãos. Encontrou-a deitada, com olheiras profundas e respiração superficial. Vim retribuir o favor, disse, mostrando o livro. Posso? O sorriso que ela deu, apesar do cansaço evidente, iluminou todo o quarto. Ele se sentou ao lado da cama e começou a ler, tentando imitar a maneira como ela sempre fazia, dando vozes diferentes aos personagens, pausando nos momentos certos para criar suspense. Sofia ouvia atentamente, os olhos brilhando com algo que ia além do prazer da história. Era orgulho. Orgulho de ver o quanto aquele menino rabugento e cheio de raiva havia mudado. Você lê muito bem? Comentou ela quando ele terminou o capítulo. Tive uma boa professora, respondeu ele, e pela primeira vez em muito tempo sentiu vontade de sorrir. Um sorriso genuíno que vinha de dentro. Aquela noite marcou o início de uma nova fase em sua amizade. Agora, era ele quem frequentemente buscava animar Sofia, trazendo histórias, desenhos ou simplesmente estando presente quando ela precisava de companhia durante os tratamentos cada vez mais agressivos. A saúde dele continuava melhorando de forma surpreendente. Os médicos falavam em resposta excepcional ao tratamento e sistema imunológico resiliente, mas em seu coração ele sabia que havia outro tipo de medicina agindo ali. A amizade de Sofia havia curado algo que nenhum medicamento poderia alcançar: a vontade de viver. Durante os exames de rotina, os médicos trocavam olhares otimistas. Os valores em seus exames de sangue estavam quase normais. Os tumores haviam diminuído significativamente e seu corpo respondia cada vez melhor a cada ciclo de tratamento. Era como se, de repente, todas as células tivessem decidido colaborar na batalha contra a doença. Nunca vi uma recuperação tão rápida, comentou o médico, folheando seu prontuário com expressão de espanto. Se continuar assim, em breve poderemos falar em alta. A notícia, que deveria ser motivo de pura alegria, trazia consigo um gosto agridoce. Para onde iria depois de receber alta? Seus pais nunca mais haviam aparecido, nunca mais ligaram. Era como se tivessem apagado sua existência de suas vidas. E agora, com a saúde melhorando, a realidade do abandono se tornava ainda mais concreta. Enquanto sua saúde florescia, a de Sofia parecia murchar como uma flor sem água. Ela tentava esconder, mantendo o sorriso e a atitude positiva que sempre a caracterizaram, mas os sinais estavam lá.
A palidez mais acentuada, o cansaço constante, os momentos em que ela simplesmente parava no meio de uma frase, como se de repente tivesse esquecido como respirar. Os médicos estão tentando um novo protocolo, explicou ela uma tarde, quando ele a encontrou voltando de uma bateria particularmente longa de exames. Sua voz tentava soar animada, mas havia um tremor sutil nela, que não passou despercebido. Dizem que está mostrando resultados promissores em casos como o meu. Ele assentiu, fingindo acreditar na esperança que ela tentava projetar. Mas havia visto os olhares dos médicos, os sussurros preocupados entre a equipe. O câncer de Sofia estava se espalhando, tornando-se mais agressivo, resistente aos tratamentos que antes funcionavam. Uma noite, após Sofia ter sido levada às pressas para a UTI devido a uma complicação respiratória, ele sentiu verdadeiramente o gosto do medo. O medo de perder alguém que se ama. O medo que provavelmente seus pais haviam sentido ao receber seu diagnóstico, ao perceber que não poderiam pagar pelo tratamento adequado. Deitado em sua cama, olhando para o teto do quarto, que agora parecia estranhamente solitário, sem as visitas diárias de Sofia, ele começou a compreender as escolhas difíceis que o amor às vezes nos força a fazer. Pela primeira vez, desde que fora deixado no centro, permitiu-se pensar que talvez, apenas talvez, seus pais o tivessem deixado ali não por falta de amor, mas por um amor tão grande que os fez tomar a decisão mais dolorosa de suas vidas. Sofia voltou da UTI 3 dias depois, mais frágil, mas com o mesmo brilho nos olhos. Ele estava esperando na porta de seu quarto com um desenho nas mãos. Sua primeira tentativa de criar algo belo desde que adoecera. "Fiz para você", disse timidamente, entregando o papel onde havia desenhado os dois no jardim secreto que ela tanto amava. "Para quando você estiver se sentindo triste." Sofia olhou para o desenho por um longo momento, seus olhos se enchendo de lágrimas que ela rapidamente tentou disfarçar. "É o presente mais bonito que já recebi", respondeu, segurando o papel como se fosse um tesouro inestimável. Aquele pequeno gesto marcou uma mudança na dinâmica entre eles. Agora era ele quem frequentemente tomava a iniciativa de contar histórias, de propor passeios pelo jardim, de trazer pequenas surpresas para alegrar o dia dela. Era como se os papéis tivessem se invertido. Ele havia se tornado a luz no caminho de Sofia, assim como ela havia sido para ele. Os médicos continuavam impressionados com sua recuperação. As células cancerígenas estavam praticamente desaparecendo. Seu sistema imunológico se fortalecendo, seu corpo jovem, respondendo ao tratamento de uma forma que beirava o milagroso. "Se os próximos exames confirmarem o que estamos vendo, você poderá ir para casa em algumas semanas", anunciou o médico durante uma consulta. A palavra casa ecoou em seu interior como um conceito estranho, quase esquecido. Que casa? A casa dos pais que o haviam abandonado? Ou algum abrigo para crianças sem família? A ideia de deixar o centro, de deixar Sofia, era como imaginar ser jogado em um abismo sem fundo. "Posso ficar mais tempo?", perguntou, surpreendendo o médico. "Ainda não me sinto pronto para sair." O médico o olhou com curiosidade, como se tentasse decifrar o verdadeiro motivo por trás daquele pedido incomum. "Veremos o que é possível fazer", respondeu diplomaticamente. "Mas, eventualmente, você precisará seguir em frente." Seguir em frente. As palavras pesavam como chumbo. Como seguir em frente, deixando para trás a única pessoa que realmente o entendia, que havia trazido luz para sua vida quando tudo parecia perdido? Naquela tarde, enquanto caminhavam lentamente pelo jardim, Sofia agora precisava de apoio até para pequenas distâncias. Ele finalmente encontrou coragem para perguntar o que tanto o atormentava. "O que vai acontecer quando eu receber alta?", perguntou, tentando soar casual, embora seu coração batesse acelerado. "Para onde vou?" Sofia parou de andar, apoiando-se em um banco próximo.
Seu rosto, embora pálido e marcado pelo cansaço, exibia uma calma surpreendente. Você vai para onde puder ser feliz, respondeu simplesmente. Talvez seus pais voltem para buscá-lo. Talvez encontre uma nova família. O importante é que você vai estar vivo, curado, com toda uma vida pela frente. Mas e você? Insistiu ele, a voz tremendo levemente. Sofia olhou para o céu, onde algumas nuvens desfilavam preguiçosamente. Eu vou continuar lutando, como sempre fiz, respondeu. Mas havia algo em sua voz, uma resignação suave, que ele nunca havia notado antes. E um dia, quando você estiver lá fora, vivendo sua vida, fazendo todas as coisas maravilhosas que sei que vai fazer, quero que olhe para o céu e sorria, sabendo que de alguma forma estarei olhando por você. Aquelas palavras caíram como pedras em seu coração. Sofia falava como se estivesse se despedindo, como se soubesse de algo que ele se recusava a aceitar. Não fale assim, pediu, sentindo um nó na garganta. Você também vai ficar boa, também vai sair daqui. Sofia apenas sorriu, aquele sorriso sereno que sempre pareceu conter toda a sabedoria do mundo. Algumas pessoas entram em nossas vidas não para ficarem para sempre, mas para nos ensinar algo importante antes de partirem, disse ela, segurando sua mão com uma força surpreendente para alguém tão frágil. Você me ensinou muito, sabia? Ensinou-me sobre coragem, sobre como a raiva pode se transformar em amor, sobre como nunca é tarde para recomeçar. Ele queria protestar, dizer que era ela quem havia ensinado tudo isso a ele, não o contrário. Mas as palavras ficaram presas em sua garganta, sufocadas pela emoção que ameaçava transbordar. Naquela noite, deitado em sua cama, ele fez algo que não fazia há muito tempo. Rezou. Não sabia exatamente para quem ou para quê, mas implorou com toda a força de seu ser para que Sofia melhorasse, para que ambos pudessem sair juntos daquele lugar, para que o milagre que havia acontecido com ele pudesse se repetir com ela. Os dias que se seguiram trouxeram uma rotina diferente. Sofia precisava passar mais tempo na cama, seus períodos de energia tornando-se cada vez mais curtos e espaçados. Ele adaptou seus hábitos aos dela, levando livros para ler em voz alta, fazendo desenhos enquanto ela descansava, contando histórias que inventava na hora para fazê-la sorrir. A equipe médica observava aquela amizade com uma mistura de admiração e preocupação. Era evidente para todos que o vínculo entre aquelas duas crianças transcendia a simples camaradagem. Havia algo quase divino na forma como se completavam, como se cada um fosse exatamente o que o outro precisava para enfrentar sua jornada particular. Seus pais ligaram, informou uma enfermeira certa manhã, entrando em seu quarto com uma expressão cautelosamente neutra. Querem saber como você está. A notícia o pegou completamente desprevenido. Após tanto tempo sem qualquer contato, a menção aos pais soou como algo de outro mundo, de outra vida. Uma parte dele queria gritar, perguntar por que só agora, depois de meses, eles se lembraram de sua existência. Outra parte, porém, sentiu um alívio inexplicável, como se um peso invisível tivesse sido removido de seus ombros. "O que você respondeu?" perguntou finalmente. "A verdade, que você está respondendo excepcionalmente bem ao tratamento, que em breve poderá receber alta", respondeu a enfermeira, observando-o atentamente. Eles pareceram emocionados. Ele assentiu lentamente, processando a informação. Não havia raiva em seu coração agora, apenas um vazio estranho, como se aquelas pessoas que um dia chamou de pais tivessem se tornado estranhos, personagens de um livro que leu há muito tempo. "Obrigado por me avisar", respondeu educadamente, surpreendendo a si mesmo com a calma em sua voz. Mais tarde, quando foi visitar Sofia, encontrou-a dormindo. Sentou-se silenciosamente ao lado de sua cama, observando seu rosto sereno,
os cílios finos projetando pequenas sombras sobre as bochechas pálidas. Havia uma paz em suas feições que contrastava com a luta feroz que seu corpo travava internamente. Meus pais ligaram hoje, sussurrou, mesmo sabendo que ela não podia ouvi-lo. Acho que talvez você estivesse certa sobre eles. Talvez eles realmente não tivessem escolha. Sofia continuou dormindo, sua respiração suave e regular. Ele ficou ali, velando seu sono, sentindo uma gratidão tão profunda que era quase dolorosa. Essa menina, essa guerreira silenciosa, havia não apenas salvado sua vida física, mas também sua alma. Havia lhe ensinado a perdoar, a compreender, a amar novamente. Na semana seguinte, veio a notícia que ele tanto temia. Sua remissão estava confirmada. Os últimos exames não mostravam qualquer sinal do câncer que antes consumia seu corpo. Era oficialmente considerado curado, um caso de sucesso que os médicos comentavam com entusiasmo nos corredores. Seus pais foram informados, disse o médico, sorrindo amplamente. Estão organizando tudo para virem buscá-lo na próxima semana. A notícia, que deveria ser motivo de celebração, deixou-o com um gosto amargo na boca. Sair significava deixar Sofia, justamente quando ela mais precisava dele. Justamente quando seu quadro se agravava dia após dia. Não posso ficar mais tempo? Perguntou, a voz quase implorando. Só até minha amiga melhorar também. O sorriso do médico vacilou ligeiramente, seus olhos se suavizando com compreensão e algo que parecia muito com pesar. Sei que você e Sofia desenvolveram um vínculo muito especial, respondeu com gentileza, mas você precisa entender que sua jornada aqui está chegando ao fim. Você tem toda uma vida pela frente, fora destes muros, e Sofia também terá, não é? Insistiu, buscando nos olhos do médico a confirmação que seu coração desesperadamente precisava. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer palavra. O médico colocou uma mão em seu ombro, apertando-o levemente. Sofia é uma das pessoas mais fortes que já conheci, disse finalmente. E ela tem você, o que a torna ainda mais forte. Não era a resposta que ele queria, mas era a única que receberia. Os dias seguintes passaram como um sonho nebuloso. Ele dividia seu tempo entre os preparativos para sua saída, que incluíam mais exames, papelada e conversas com psicólogos sobre readaptação. E os momentos cada vez mais preciosos com Sofia, cujo estado se deteriorava visivelmente. Na véspera do dia em que seus pais viriam buscá-lo, ele passou a tarde inteira no quarto dela. Sofia estava mais fraca do que nunca, mas seus olhos ainda brilhavam com aquela luz especial que parecia vir de dentro. Prometa que vai viver cada dia como se fosse o mais importante da sua vida, pediu ela, segurando sua mão com os dedos finos e frágeis. Prometa que vai encontrar beleza mesmo nos dias mais difíceis. Prometa que não vai guardar raiva no coração. Ele assentiu, incapaz de falar devido ao nó que se formava em sua garganta. Como poderia prometer tais coisas quando seu coração estava se despedaçando com a simples ideia de deixá-la? E prometa mais uma coisa, continuou Sofia, sua voz agora quase um sussurro. Prometa que vai perdoar seus pais. Eles fizeram o que acharam melhor, mesmo que tenha doído. Mesmo que tenha parecido abandono. Como posso perdoar algo assim? Perguntou ele, as lágrimas finalmente escapando de seus olhos. Eles me deixaram aqui, sozinho. E foi aqui, estando sozinho, que você me encontrou, respondeu Sofia com um sorriso fraco. Às vezes, o que parece ser a pior coisa que poderia acontecer acaba nos levando exatamente para onde precisamos estar. Aquela noite foi a mais longa de sua vida. Deitado em sua cama, incapaz de dormir, ele revivia cada momento dos últimos meses. A chegada ao centro, a raiva corrosiva que sentia, o encontro com Sofia, o lento despertar para a vida que ela havia proporcionado. Como poderia partir agora?
Como poderia deixá-la enfrentando sozinha os últimos estágios de uma batalha que, no fundo, sabia que ela estava perdendo? A manhã chegou impiedosamente clara e ensolarada, como se o universo estivesse zombando de sua dor. Vestiu as roupas novas que haviam sido providenciadas para ele. Suas antigas já não serviam, tendo sido substituídas pelo uniforme do centro durante sua estadia. Olhou-se no espelho e quase não reconheceu o garoto que o encarava de volta. Não era mais o menino frágil e cheio de raiva que chegara ali meses antes. Fisicamente estava mais forte, mais saudável, mas eram seus olhos que mostravam a maior mudança. Havia uma profundidade neles, uma compreensão que ia muito além de seus 9 anos. Antes de os pais chegarem, ele pediu para ver Sofia uma última vez. Encontrou-a dormindo, conectada a mais tubos e monitores do que jamais havia visto. Seu rosto estava sereno, quase translúcido, como se já estivesse parcialmente em outro lugar. Vim me despedir, disse suavemente, sentando-se ao lado da cama. Meus pais estão vindo me buscar hoje. Sofia abriu os olhos lentamente, como se cada movimento exigisse um esforço monumental. Que bom, sussurrou, sua voz tão fraca que ele precisou se inclinar para ouvi-la. Estou feliz por você. Não quero ir, confessou, segurando a mão dela como se fosse um salva-vidas em meio a uma tempestade. Não quero deixar você. Um leve sorriso apareceu nos lábios pálidos de Sofia. Você nunca vai me deixar, não de verdade, respondeu ela. Assim como eu, nunca vou deixar você. Algumas conexões são para sempre, sabe? Vão além de quartos de hospital e diagnósticos. Ele queria dizer tantas coisas. Queria agradecer por ela ter salvado sua vida de tantas maneiras diferentes. Queria prometer que voltaria todos os dias para visitá-la. Queria dizer que a amava, com aquele amor puro e incondicional que só as crianças conseguem sentir. Mas as palavras simplesmente não vinham, sufocadas pela emoção que ameaçava consumi-lo por completo. No lugar das palavras, ele tirou do bolso um pequeno pacote embrulhado em papel colorido. Fiz para você, disse, colocando-o nas mãos dela, para você lembrar de mim. Com dedos trêmulos, Sofia desembrulhou o presente, um pequeno livro artesanal, com páginas costuradas à mão, preenchidas com desenhos e histórias que ele havia criado especialmente para ela. É a história da nossa amizade, explicou timidamente, para você ler quando eu não estiver aqui. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas que brilhavam como diamantes sob a luz do sol que entrava pela janela. É o presente mais bonito que já recebi, sussurrou, abraçando o pequeno livro contra o peito. Vou guardá-lo para sempre. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas segurando as mãos um do outro, comunicando-se numa linguagem que transcendia palavras. Foi a enfermeira quem finalmente interrompeu o momento, entrando no quarto com uma expressão que misturava gentileza e firmeza. Seus pais chegaram, anunciou suavemente. Estão esperando na recepção. O momento que tanto temia havia chegado. Ele olhou para Sofia uma última vez, tentando memorizar cada detalhe de seu rosto, o formato de seus olhos, a curva de seu sorriso. Vou voltar para te visitar, prometeu fervorosamente. Todos os dias, se deixarem. Sofia assentiu, embora algo em seus olhos sugerisse que ela sabia mais do que dizia. Vá, sussurrou. Eles esperaram muito por este momento. E lembre-se da sua promessa, viver cada dia como se fosse o mais importante. Com um último aperto de mão, ele se levantou e seguiu a enfermeira para fora do quarto, sentindo como se estivesse deixando um pedaço de seu coração para trás. A caminhada até a recepção pareceu durar uma eternidade. Cada passo o aproximava de um futuro incerto, longe da única pessoa que realmente o compreendia. Ao mesmo tempo, cada passo o levava de volta a um passado que parecia pertencer a outra vida. Uma vida com paz, uma casa, uma normalidade que agora lhe parecia estranha. Quando finalmente virou a esquina e avistou a recepção,
Seu coração parou por um instante. Lá estavam eles, seus pais, parecendo ao mesmo tempo familiares e estranhos. Sua mãe estava mais magra, com olheiras profundas e cabelos mais grisalhos do que ele se lembrava. Seu pai parecia ter envelhecido anos em poucos meses, as linhas em seu rosto mais profundas, os ombros ligeiramente curvados como se carregassem um peso invisível. Por um momento, ficou paralisado, incapaz de avançar. A raiva que antes sentia havia sido substituída por algo mais complexo, uma mistura de mágoa, saudade e, surpreendentemente, compreensão. As palavras de Sofia ecoavam em sua mente. Eles fizeram o que acharam melhor, mesmo que tenha doído. Olhando para aqueles rostos cansados e ansiosos, ele começou a vislumbrar o que aquela decisão deve ter custado a eles. O quanto devem ter sofrido, duvidado, se culpado. Percebeu que, talvez, o abandono que tanto o magoou tenha sido tão doloroso para eles quanto foi para ele. Foi sua mãe quem o viu primeiro. Seus olhos se arregalaram, uma mão voou para cobrir a boca e então ela estava correndo em sua direção com uma energia que desafiava sua aparência exausta. Antes que pudesse reagir, estava envolvido em um abraço tão apertado que quase lhe tirou o fôlego. "Meu filho", soluçava ela, segurando-o como se temesse que ele pudesse desaparecer a qualquer momento. "Meu filho, me perdoe, por favor, me perdoe." Seu pai se juntou ao abraço, silencioso, mas com lágrimas escorrendo livremente por seu rosto, marcado pelo tempo e pela preocupação. Ele ficou rígido por um momento, todas as emoções dos últimos meses convergindo para aquele instante. Parte dele queria se afastar, gritar, perguntar como puderam deixá-lo para trás. Outra parte, porém, a parte que Sofia havia ajudado a despertar, conseguia ver além da raiva, conseguia entender o impossível dilema que seus pais haviam enfrentado. Lentamente, seus braços se ergueram e retribuíram o abraço. Não era perdão completo. Isso levaria tempo, conversas, explicações, mas era um começo, um reconhecimento de que talvez o amor nunca tivesse realmente desaparecido, apenas tomado formas que sua mente infantil não conseguia compreender. "Estamos tão orgulhosos de você", disse seu pai finalmente, afastando-se para olhá-lo nos olhos. "Os médicos nos contaram como você foi forte, como lutou bravamente." Ele assentiu, incapaz de explicar que sua verdadeira força havia vindo de outro lugar, de uma menina de lenço colorido que lhe ensinara o significado de coragem. O processo de saída foi surpreendentemente rápido. Papéis foram assinados, instruções médicas foram fornecidas, compromissos de acompanhamento foram agendados. E então, de repente, ele estava do lado de fora do centro, sentindo o sol diretamente em seu rosto pela primeira vez em meses, sem a barreira de uma janela de hospital. O caminho para casa foi silencioso, preenchido com tentativas hesitantes de conversa que logo morriam, deixando apenas o som do motor e o peso das palavras não ditas. Havia tanto a dizer, tantas explicações a pedir, tantos sentimentos a expressar, mas não naquele momento. Não ainda. A casa parecia exatamente como em suas lembranças, embora ele a visse agora com outros olhos. Notou detalhes que antes passavam despercebidos. O quanto era pequena, os sinais de desgaste nas paredes, os espaços vazios onde antes havia móveis que provavelmente foram vendidos para pagar por seu tratamento. Seu quarto, porém, estava exatamente como havia deixado. Cada brinquedo, cada livro, cada detalhe preservado como um santuário. Como se seus pais se recusassem a aceitar a possibilidade de que ele poderia nunca voltar. "Descanse um pouco", sugeriu sua mãe suavemente. "Deve estar cansado da viagem." Ele assentiu, grato pela oportunidade de ficar sozinho com seus pensamentos. Quando a porta se fechou, sentou-se na beira da cama, olhando ao redor para o quarto que um dia foi seu refúgio.
Agora parecia pertencer a outro garoto, de outra vida. Seu pensamento voltou imediatamente para Sofia. O que estaria fazendo agora? Estaria dormindo, lendo o pequeno livro que ele havia feito, ou lutando por cada respiração conectada àquelas máquinas assustadoras? Pegando um pedaço de papel e um lápis da escrivaninha, começou a desenhar. Desenhou o jardim secreto do centro com seu banco de madeira sob a árvore. Desenhou Sofia não como a havia deixado, frágil e pálida em uma cama de hospital, mas como a lembrava nos dias melhores, sorrindo, com seu lenço colorido, os olhos brilhando com aquela luz interior que parecia iluminar tudo ao seu redor. Quando terminou o desenho, escreveu no verso uma simples mensagem: "Obrigado por me salvar." Dobrou o papel cuidadosamente e guardou-o debaixo do travesseiro. Um dia, pensou, encontraria uma maneira de fazer essa mensagem chegar até ela. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, reuniu coragem para fazer a pergunta que o consumia desde que deixara o centro. "Posso visitar minha amiga no hospital?" perguntou, tentando manter a voz firme. Ela foi muito importante para mim enquanto estive lá. Seus pais trocaram olhares, uma comunicação silenciosa que ele não conseguia decifrar. "Claro, filho", respondeu seu pai finalmente. "Podemos ir ainda hoje, se quiser." O alívio que sentiu foi tão grande que quase o deixou tonto. A ideia de rever Sofia, de contar sobre sua volta para casa, de mostrar que estava cumprindo sua promessa de viver cada dia intensamente, lhe dava uma sensação de propósito que contrabalançava a estranheza de estar de volta. O caminho de volta ao centro foi carregado de emoções contraditórias. Por um lado, havia a ansiedade de rever Sofia. Por outro, memórias do dia em que foi deixado lá ainda pairavam no ar, criando uma tensão palpável dentro do carro. Seus pais pareciam igualmente nervosos, como se temessem que os fantasmas daquele dia pudessem surgir novamente. Quando finalmente chegaram, seu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Dirigiu-se diretamente à recepção, perguntando por Sofia, com uma urgência que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. A recepcionista olhou para ele por um longo momento, então para seus pais, como se avaliando a situação. Finalmente, pediu que aguardassem enquanto chamava o médico responsável. Os minutos de espera pareceram se arrastar infinitamente. Ele andava de um lado para outro no hall de entrada, incapaz de conter sua impaciência. Quando finalmente viu o médico se aproximando, correu ao seu encontro, as palavras saindo em disparada. "Vim ver Sofia. Ela está no mesmo quarto. Posso vê-la agora?" O médico colocou uma mão gentil em seu ombro, guiando-o para um canto mais tranquilo da recepção. Havia algo em seus olhos, uma mistura de compaixão e pesar, que fez seu estômago se contorcer com um medo súbito e devastador. "Sofia teve uma noite muito difícil", disse o médico com voz suave, agachando-se para ficar no mesmo nível que ele. Seu estado se agravou consideravelmente nas últimas horas. "Mas ela vai ficar bem, não vai?" insistiu, agarrando-se desesperadamente à esperança. "Ela é forte. Ela sempre diz que cada dia é uma nova chance." O médico respirou fundo, como se buscando as palavras certas. "Sofia está muito, muito doente agora", respondeu finalmente. "Os pais dela estão com ela, e acho que seria bom você poder vê-la se estiver preparado. Mas preciso que entenda que ela pode não responder como você se lembra. Ela está se despedindo." As palavras atingiram-no como um soco físico, tirando-lhe o ar. Sofia se despedindo? Não podia ser. Não sua Sofia, tão cheia de vida, tão determinada a encontrar beleza mesmo nos momentos mais sombrios. Seus pais se aproximaram, sentindo sua angústia. Sua mãe o abraçou pelos ombros, seu pai apertou sua mão. Pela primeira vez desde que voltara para casa, sentiu-se verdadeiramente conectado a eles, unidos pela dor compartilhada. "Quero vê-la", disse finalmente,
Sua voz pequena, mas determinada. Preciso vê-la. O médico assentiu e os conduziu pelos corredores agora tão familiares. O caminho até o quarto de Sofia nunca havia parecido tão longo, nem tão ameaçador. A cada passo, sentia o coração pesando mais em seu peito, como se estivesse se preparando para algo que não tinha certeza se conseguiria suportar. Quando finalmente chegaram à porta, o médico bateu suavemente antes de abri-la. O quarto estava mergulhado em uma penumbra gentil, as cortinas semicerradas, permitindo apenas alguns raios de sol. No centro desse jogo de luz e sombra estava a cama de Sofia, cercada por equipamentos médicos que emitiam bips suaves e luzes piscantes. Ao lado da cama, um homem e uma mulher, os pais de Sofia, seguravam as mãos da filha, seus rostos marcados pela exaustão e por uma dor tão profunda que era quase palpável. Ao notarem sua presença, olharam para cima, seus olhos refletindo um reconhecimento imediato. "Você deve ser o amigo especial que Sofia tanto fala", disse a mãe dela, sua voz embargada pela emoção. "Ela guardou forças para te ver de novo." Ele se aproximou hesitante, seu olhar fixo na pequena figura deitada na cama. Sofia parecia ainda menor agora, quase desaparecendo entre os lençóis brancos. Sua pele estava tão pálida que parecia translúcida, e sua respiração era superficial e irregular. Mas quando seus olhos se abriram e encontraram os dele, o mesmo brilho familiar ainda estava lá, embora mais fraco, como uma estrela distante. "Você veio", sussurrou ela, sua voz apenas uma sombra do que costumava ser. "Prometi que viria", respondeu ele, lágrimas embaçando sua visão enquanto se aproximava da cama. Sofia estendeu uma mão trêmula em sua direção, e ele a segurou como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Seus dedos estavam frios, tão leves que mal podia senti-los entre os seus. "Como é lá fora?", perguntou ela com esforço visível. Ele engoliu o nó na garganta, determinado a dar a ela o que ela sempre havia dado a ele: esperança, leveza, beleza. "O sol está brilhando", respondeu, forçando um sorriso. "Tem passarinhos cantando nas árvores e o céu está tão azul que dói olhar. Exatamente como você disse que seria." Um fraco sorriso apareceu nos lábios pálidos de Sofia. "Viu? Eu disse que seria lindo." Os pais de Sofia observavam a interação com uma mistura de dor e gratidão, vendo como a presença deste menino conseguia trazer um último lampejo de alegria para sua filha. Silenciosamente, afastaram-se um pouco, dando-lhes um momento de privacidade dentro do possível. "Lembra do livro que eu te dei?", perguntou ele, lutando para manter a voz firme. "Está ali", respondeu Sofia, fazendo um leve movimento com a cabeça na direção da mesa de cabeceira, onde o pequeno livro artesanal repousava. "Li várias vezes. Vou escrever mais histórias para você", prometeu ele, agarrando-se desesperadamente a qualquer futuro possível onde isso pudesse acontecer. Histórias sobre princesas guerreiras e jardins secretos e lugares mágicos onde ninguém nunca fica doente. Sofia o observou com uma sabedoria infinita em seus olhos cansados. "Você sabe, não é?", perguntou suavemente, "que eu estou indo embora." As palavras caíram como pedras em seu coração. Queria negar, gritar, implorar para que ela lutasse mais um pouco, mais um dia, apenas mais um dia. Mas olhando para seu rosto sereno, para a aceitação tranquila em seus olhos, percebeu que a maior prova de amor que poderia dar agora era a verdade. "Sei", respondeu, as lágrimas finalmente escapando. "Mas não quero que você vá." "Eu também não queria ir", confessou Sofia, sua própria voz tremendo. "Mas algumas coisas não podemos escolher. Só podemos escolher como enfrentá-las." Ele assentiu, lembrando-se de todas as lições que ela havia lhe ensinado sobre aceitar o inevitável com graça, sobre encontrar beleza mesmo na dor. "Estou com medo", admitiu ela então, sua voz quase inaudível.
Uma confissão que provavelmente não faria a mais ninguém, nem mesmo aos pais. Não do que vem depois, mas de deixar vocês. Nós vamos ficar bem, respondeu ele, reunindo toda a coragem que pôde encontrar. Porque você nos ensinou a ser fortes. Você me ensinou a viver de novo, lembra? Sofia apertou sua mão fracamente, seus olhos se enchendo de lágrimas. Promete que vai ser feliz? Pediu ela. Que vai perdoar seus pais? Que vai encontrar algo lindo todos os dias, mesmo quando for difícil? Prometo, respondeu ele, sabendo que era o único presente que ainda podia lhe dar. Vou viver cada dia como você me ensinou. Eles ficaram assim por um tempo que não souberam medir. Mãos entrelaçadas, corações conectados, trocando olhares que diziam mais do que palavras jamais poderiam. Ocasionalmente, Sofia adormecia, exausta pelo esforço de se manter consciente. Nessas horas, ele apenas ficava ali, observando-o subir e descer de seu peito, contando cada respiração como se fosse um tesouro inestimável. Os pais retornaram ao lado da cama, seus próprios corações despedaçados pela cena diante deles. Viam naquele menino recém-curado o reflexo do amor que sua filha havia espalhado, mesmo em seus momentos mais difíceis. Ela falava muito de você, disse o pai de Sofia suavemente. Dizia que você era a prova de que os milagres existem. Ele olhou para o homem surpreso. Eu? Mas ela quem me salvou. Ela quem me ensinou tudo. A mãe de Sofia sorriu através das lágrimas. Vocês salvaram um ao outro, de maneiras diferentes. E isso é o maior presente que poderíamos ter recebido. Ver nossa filha encontrar propósito e alegria, mesmo em seus momentos mais difíceis. As horas passaram em uma estranha combinação de lentidão e rapidez. Os médicos entravam e saíam, verificando equipamentos, ajustando medicações. Seus próprios pais apareciam ocasionalmente na porta, trocando olhares preocupados, mas respeitando seu desejo de ficar ali, despedindo-se da amiga que havia mudado sua vida. No final da tarde, Sofia piorou visivelmente. Sua respiração tornou-se mais trabalhosa, seu rosto contorcendo-se ocasionalmente com dor que nenhuma medicação parecia aliviar completamente. Os médicos falavam em sussurros urgentes. Os pais dela se agarravam um ao outro buscando forças, e ele permanecia ali, segurando sua mão, recusando-se a soltá-la. Está ficando mais difícil, sussurrou Sofia em um momento de lucidez. Não quero que você me veja assim. Não vou a lugar nenhum, respondeu ele firmemente. Amigos não abandonam amigos. Um fantasma de sorriso apareceu nos lábios de Sofia. Você sempre foi teimoso, murmurou, desde o primeiro dia. Aprendi com a melhor, respondeu ele, conseguindo sorrir através das lágrimas. À medida que o sol começava a se pôr, lançando o quarto em tons dourados e alaranjados, Sofia pediu para ver o céu. Seu pai gentilmente abriu as cortinas, revelando um espetáculo de cores que parecia pintado especialmente para ela. Carmins, dourados e púrpuras misturando-se em uma sinfonia visual. É tão bonito, sussurrou ela, seus olhos bebendo avidamente a visão. Vê, sempre, algo bonito para se encontrar. Foram suas últimas palavras coerentes. Pouco depois, ela mergulhou em um sono profundo do qual os médicos avisaram que provavelmente não despertaria. Mesmo assim, ele permaneceu ao seu lado, recitando as histórias que ela costumava ler para ele, descrevendo o jardim secreto que ambos amavam, prometendo que nunca esqueceria as lições que ela havia ensinado. No final da noite, quando a exaustão ameaçava dominá-lo, seus pais gentilmente sugeriram que fossem para casa, prometendo trazê-lo de volta pela manhã. Relutantemente, ele concordou, após extrair a promessa de que ligariam imediatamente se houvesse qualquer mudança. Aquela noite foi a mais longa de sua vida. Deitado em sua cama, olhando para o teto, revivia cada momento com Sofia. Cada palavra,
cada sorriso, cada lição. Em algum momento, adormeceu, apenas para ser acordado pelo telefone tocando nas primeiras horas da manhã. Seu pai atendeu e, pelo olhar em seu rosto, ele soube imediatamente. Soube antes mesmo que as palavras fossem ditas. Sofia havia partido durante a noite, silenciosamente, cercada pelo amor de seus pais, levando consigo uma parte de seu coração que jamais retornaria. O funeral foi realizado 2 dias depois. Uma cerimônia simples, mas linda, assim como Sofia teria desejado. O céu estava impossivelmente azul, o sol brilhando com uma intensidade quase dolorosa, como se a própria natureza quisesse honrar a menina que sempre encontrava beleza mesmo nos dias mais sombrios. Ele levou o último desenho que havia feito dela. Sofia no jardim secreto, sorrindo, livre de tubos e máquinas, livre de dor. Os pais dela o abraçaram longamente quando o viram. Uma comunicação silenciosa de dor compartilhada e gratidão. O tempo, dizem, cura todas as feridas. Mas algumas feridas são tão profundas que nunca cicatrizam completamente. Apenas aprendemos a viver com elas, a incorporá-las em quem somos. Nos dias e semanas que se seguiram, ele viveu em um estado de entorpecimento, funcionando mecanicamente, indo às consultas de acompanhamento, respondendo quando falavam com ele, mas sem realmente estar presente. Seus pais tentavam desesperadamente alcançá-lo, tirar-lhe da dor, mas ele havia se retraído para um lugar dentro de si onde ninguém podia tocar. A única coisa que o mantinha seguindo em frente era a promessa que havia feito a Sofia. Viver cada dia intensamente, encontrar beleza mesmo nas cinzas. 1 mês após o funeral, quando a dor aguda começava lentamente a se transformar em uma tristeza constante, mas suportável, ele recebeu uma visita inesperada. Os pais de Sofia estavam na porta de sua casa, parecendo nervosos, mas determinados. "Podemos conversar com você?" perguntou a mãe de Sofia gentilmente. "Temos algo importante para dizer." Sentados na sala, com seus próprios pais observando com expressões curiosas e preocupadas, ele ouviu enquanto os pais de Sofia explicavam que haviam passado as últimas semanas pensando muito, conversando longamente. "Sofia nos ensinou tanto sobre amor, sobre viver plenamente cada momento", disse o pai dela, sua voz embargada pela emoção. "E a amizade de vocês foi um presente tão precioso para ela. Nos seus últimos dias ela nos pediu para não deixarmos que você esquecesse como é ser amado." Ele olhou para eles confuso, sem entender aonde queriam chegar. "O que queremos dizer", continuou a mãe de Sofia, segurando sua mão trêmula, "é que sentimos que parte de Sofia ainda vive em você. E se seus pais concordarem, e se você quiser, gostaríamos de oferecer nosso lar para você também." A oferta era tão inesperada, tão extraordinária, que por um momento ele não conseguiu processar completamente. Olhou para seus próprios pais, vendo neles uma mistura complexa de emoções, surpresa, tristeza e algo que parecia estranhamente como alívio. "Não queremos substituir seus pais", apressou-se a explicar o pai de Sofia. "Mas poderíamos ser uma família estendida. Você poderia dividir seu tempo entre nossas casas, ter 2 lares, ser amado duplamente." Seus pais se entreolharam, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Finalmente seu pai falou, a voz rouca de emoção. Nós não fomos os pais que você merecia quando mais precisou", admitiu, as palavras claramente dolorosas de pronunciar. "Fizemos o que achamos melhor na época, mas agora vemos quanto isso custou, quanto você sofreu." "O que queremos dizer", completou sua mãe, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto, "é que se isso trouxer felicidade para você, se isso for o que você deseja, nós apoiamos. Porque o que mais queremos é ver você feliz, seguro e amado. Mais amado do que jamais poderíamos proporcionar sozinhos." Era uma oferta nascida do amor mais puro. Pais que reconheciam suas limitações,
que estavam dispostos a compartilhar seu filho para garantir seu bem-estar. E pais que haviam perdido uma filha, encontrando na dor um caminho para um novo tipo de amor, um novo propósito. Nos meses que se seguiram, uma nova realidade tomou forma, uma que ninguém poderia ter previsto, mas que de alguma forma parecia perfeitamente certa. Ele dividia seu tempo entre duas casas, dois conjuntos de pais, dois tipos diferentes, mas igualmente genuínos de amor. Na casa de seus pais biológicos havia a familiaridade, as memórias compartilhadas, o conforto de saber que, apesar de tudo, o vínculo de sangue permanecia. Ali, lentamente, dolorosamente, construíam uma nova relação baseada na honestidade. Seus pais finalmente contaram toda a verdade sobre aqueles meses, como haviam vendido quase tudo o que possuíam para tentar pagar seu tratamento, como haviam mergulhado em dívidas impossíveis, como finalmente, desesperados e sem opções, tomaram a decisão mais difícil de suas vidas. Disseram-nos que o centro tinha os melhores especialistas, os tratamentos mais avançados, explicou sua mãe uma noite, enquanto olhavam velhas fotos de família. Mas não aceitavam planos de saúde, e nós não tínhamos como pagar. Até que um médico nos disse sobre um programa especial para casos como o seu. Crianças que precisavam urgentemente de tratamento que os pais não podiam custear. A única condição, continuou seu pai, a voz tremendo ao reviver aquele momento, era que você precisaria ficar no centro, sob cuidados integrais. Nós não podíamos ficar com você. Não havia acomodações para familiares e ainda precisávamos trabalhar, tentar pagar as dívidas que já tínhamos acumulado. Foi a coisa mais difícil que já fizemos, completou sua mãe, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Deixar você lá, sabendo o quanto se sentiria abandonado, traído. Mas a alternativa era assistir você morrer sem ter acesso ao tratamento que poderia salvá-lo. Através dessas conversas difíceis, dolorosas, mas necessárias, ele começou a compreender verdadeiramente o que Sofia sempre tentou lhe dizer, que às vezes o amor se manifesta nas escolhas mais difíceis, que nem sempre podemos julgar as ações dos outros sem conhecer completamente suas circunstâncias. Na casa dos pais de Sofia havia outro tipo de cura. Ali, a memória dela estava viva em cada canto, nas fotografias nas paredes, nos livros na estante, no jardim que ela tanto amava. Em vez de evitar falar sobre ela, como muitas vezes acontece quando perdemos alguém, eles a celebravam abertamente, compartilhando histórias, rindo de suas travessuras, chorando juntos nas datas significativas. Sofia sempre disse que você tinha um dom especial para contar histórias, comentou a mãe dela uma tarde enquanto o ajudava com a lição de casa. Ela guardava cada desenho que você fazia para ela. Aquele mesmo dia, mostraram a ele uma caixa que Sofia havia pedido para guardarem, cheia de desenhos, bilhetes e pequenos presentes que ele havia feito para ela durante sua estadia no centro. Cada item cuidadosamente preservado, como tesouros inestimáveis. Foi nesse ambiente de amor compartilhado que ele realmente começou a florescer. A dor da perda nunca desapareceu completamente, como poderia, mas transformou-se em algo mais suportável, até mesmo inspirador. A cada dia, honrava a memória de Sofia da única maneira que ela teria desejado, vivendo plenamente, encontrando beleza mesmo nas situações mais improváveis, oferecendo a outros o mesmo tipo de compaixão e compreensão que ela havia oferecido a ele. Na escola, aproximava-se naturalmente de crianças solitárias ou excluídas, reconhecendo nelas o mesmo isolamento que um dia sentira. Em casa, em ambas as casas, trazia consigo a leveza e sabedoria que havia aprendido com Sofia, muitas vezes surpreendendo os adultos com observações que pareciam muito maduras para alguém tão jovem. Às vezes penso que ela está falando através de você,
comentou o pai de Sofia certa vez, depois de uma observação particularmente profunda sobre como as estrelas brilham mais intensamente em noites sem lua. Ela dizia exatamente esse tipo de coisa. O tempo passou, como sempre faz. Os exames de acompanhamento continuaram mostrando remissão completa. Os pesadelos sobre hospitais e abandono foram se tornando menos frequentes. A vida, com sua capacidade infinita de seguir em frente, estabeleceu novos ritmos, novas rotinas. No seu aniversário de 10 anos, o primeiro desde que deixara o centro, ele pediu para visitar o túmulo de Sofia. Levou consigo um desenho especial que havia feito. Os dois no jardim secreto do centro, mas agora ambos saudáveis, sorridentes, livres. Colocou-o gentilmente sobre a lápide simples, mas bonita, decorada com pequenas estrelas entalhadas na pedra. Estou cumprindo minha promessa, disse suavemente, sentindo o vento acariciar seu rosto como se fossem os dedos delicados dela. Estou encontrando beleza todos os dias. Estou vivendo cada momento como se fosse o mais importante. Naquele momento, sentiu uma paz profunda e inexplicável envolvê-lo. Não a ausência de dor, mas a compreensão de que a dor e o amor frequentemente caminham juntos, duas faces da mesma moeda preciosa chamada vida. Os anos foram passando, cada um trazendo novas descobertas, novos desafios, novas alegrias. Ele cresceu forte e saudável, dividindo seu tempo entre duas famílias que, apesar das diferenças, estavam unidas pelo amor imenso que sentiam por ele. Seus pais biológicos finalmente conseguiram superar as dificuldades financeiras e recuperar alguma estabilidade. Os pais de Sofia encontraram na presença dele um bálsamo para a dor da perda, uma maneira de manter vivo o legado de gentileza e compaixão da filha. Na adolescência, descobriu um talento inegável para a escrita, algo que talvez sempre estivesse lá, mas que Sofia havia ajudado a despertar com suas sessões de contação de histórias. Começou a escrever contos, depois romances, sempre com personagens que, de alguma forma, ecoavam a jornada que ele mesmo havia percorrido, do abandono à compreensão, da raiva ao perdão, do isolamento à conexão. Seu primeiro livro publicado, aos 19 anos, foi dedicado a Sofia, para S, que me ensinou a encontrar estrelas mesmo nas noites mais escuras. A história, embora ficcional, contava a jornada de duas crianças em um hospital, uma ajudando a outra a redescobrir a alegria de viver. Os críticos elogiaram a profundidade emocional e a autenticidade da narrativa, sem saber que cada página havia sido escrita com o coração, cada palavra um tributo à amiga que havia mudado sua vida. O livro se tornou um sucesso inesperado, tocando corações ao redor do mundo. Cartas começaram a chegar, de pacientes com câncer, de famílias lidando com perda, de pessoas que, de alguma forma, viam suas próprias lutas refletidas naquela história de amizade e redenção. Em uma tarde chuvosa, enquanto organizava a correspondência em seu apartamento de jovem adulto, ele encontrou um envelope diferente dos outros. Não tinha remetente, apenas seu nome em uma caligrafia elegante e antiga. Dentro, um recorte de jornal com a resenha de seu livro e um pequeno bilhete. Ela estaria tão orgulhosa. Nós estamos, o médico de plantão naquela noite. Foi então que percebeu a verdadeira amplitude do que Sofia havia feito. Não apenas havia salvado sua vida naquele centro, havia iniciado uma reação em cadeia de bondade e cura que continuava a se espalhar, como ondas em um lago, muito tempo depois de ela mesma ter partido. Aos 25 anos, já um escritor estabelecido com vários livros publicados, ele retornou ao centro de tratamento pela primeira vez desde a morte de Sofia. O lugar havia mudado, reformas, expansões, modernizações, mas o jardim secreto ainda estava lá. Um pouco maior agora, com mais bancos e mais árvores, mas essencialmente o mesmo refúgio de paz que ambos haviam compartilhado.
Sentou-se no banco sob a árvore, fechando os olhos e deixando as memórias voltarem sem resistência. O som da voz de Sofia lendo histórias, o toque de sua mão frágil, mas determinada, a sabedoria em seus olhos jovens, que pareciam compreender mistérios que outros levariam vidas inteiras para desvendar. Trouxemos as crianças para ver o jardim, disse uma voz familiar, tirando-o de suas reflexões. Abrindo os olhos, viu os pais de Sofia. Agora seus pais também, em todos os sentidos que importavam, acompanhados por um pequeno grupo de crianças em tratamento no centro. Crianças carecas, pálidas, algumas em cadeiras de rodas, todas carregando o peso de diagnósticos terríveis demais para sua idade. Mas também crianças com olhos curiosos, sorrisos hesitantes, espíritos ainda não quebrados pela doença. Este é o escritor de quem falamos, apresentou o pai de Sofia. Ele esteve aqui como paciente uma vez, como vocês, e conheceu uma menina muito especial que mudou sua vida. As crianças o olharam com uma mistura de admiração e curiosidade. Uma garotinha, não mais que 7 anos, com um lenço colorido cobrindo a cabeça, tão parecido com os que Sofia usava, que por um momento sentiu o coração falhar uma batida, se aproximou timidamente. "Você pode contar a história para a gente?" pediu ela, estendendo um de seus próprios livros que alguém havia trazido para o centro. Olhando para aqueles rostos jovens, marcados pela doença, mas ainda cheios de esperança, ele sentiu algo se completar dentro de si. O círculo que havia começado naquele mesmo jardim, anos atrás, com uma menina de espírito indomável, lendo histórias para um garoto cheio de raiva, agora se fechava. "Claro que posso", respondeu, sorrindo, enquanto as crianças se acomodavam ao seu redor. "Mas primeiro, deixe-me contar uma história que não está em nenhum livro. A história de uma menina chamada Sofia, que sabia encontrar estrelas mesmo nas noites mais escuras. E assim, sob a mesma árvore, onde um dia encontrou amizade quando mais precisava, ele passou adiante o legado de Sofia. Não apenas através das palavras impressas em seus livros, mas no ato simples e profundamente significativo de estar presente para alguém em seu momento de necessidade. Ao final do dia, quando as crianças haviam retornado aos seus quartos e ele se preparava para ir embora, olhou uma última vez para o jardim que havia testemunhado tantos momentos decisivos em sua vida. O sol se punha, pintando o céu com os mesmos tons vibrantes daquele pôr-do-sol que Sofia havia contemplado em seus últimos momentos conscientes. "Você tinha razão", sussurrou para o vento, para as estrelas que começavam a aparecer no horizonte, para o espírito da amiga que de alguma forma nunca havia realmente partido. "Sempre há algo bonito para se encontrar, se soubermos onde procurar." Com o coração cheio de gratidão pela jornada que havia percorrido, das trevas mais profundas à luz mais brilhante, da raiva mais corrosiva ao amor mais puro, ele deixou o jardim, sabendo que carregava dentro de si o maior presente que Sofia poderia ter lhe dado, a capacidade de transformar dor em propósito, perda em legado e simples momentos de conexão humana em histórias que poderiam curar corações por gerações. E em algum lugar, além das estrelas que agora brilhavam no céu noturno, uma menina de lenço colorido e sorriso sereno observava, satisfeita ao ver que suas lições mais importantes haviam sido não apenas aprendidas, mas passadas adiante. Um testemunho vivo de que o amor, em sua expressão mais pura, nunca realmente morre. Apenas se transforma, se expande e encontra novos caminhos para continuar iluminando o mundo. Gostou da história? Não esqueça de deixar seu like, comente aqui embaixo, cura. Se você assistiu até o final, se inscreva e ative o sininho para receber notificação de vídeos novos. Compartilhe o vídeo para que a mensagem toque mais corações. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.